Uma boa noite a todos. É uma alegria estar aqui e quando nós recebemos o convite para essa noite fazermos esta reflexão nessa casa abençoada que é o Leon Denis. Então nós vamos falar sobre um tema bem importante, a paciência. E vamos começar lembrando das palavras de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É na vossa paciência que ganharei as vossas almas. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então Jesus diz que os mansos herdarão a terra e que é pela paciência que nós ganharemos a nossa alma, nos colocando a importância desta virtude e do quanto ela deve ser, por nós, exercitada. Porque todos nós possuímos todas as virtudes em forma de uma semente, como se fossem sementes que estão em estado latente e precisamos desenvolvê-la. E a paciência, ela é fundamental para a nossa vida. Tanto é que no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, diz o seguinte: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. O que esse espírito amigo está dizendo? Que termos paciência para com aqueles que nos cercam é uma forma de caridade. E que as pessoas que estão testando a nossa paciência estão sendo instrumentos de Deus para que a gente consiga trabalhar essa virtude. Então, olhemos as pessoas que nos tiram, entre aspas, do sério, como instrumentos de Deus para nossa evolução, como foi mostrado naquela enorme escada ascensional. A gente sabe que a evolução depende do nosso esforço, depende da nossa vontade, depende da nossa determinação. Todos nós chegaremos um dia lá em cima, lá no topo, mas não há elevador. Não tem como chegar sem esforço. Então precisamos exercitar. E a paciência é uma das virtudes que precisamos ter para que essa evolução ascensional ocorra. Mais adiante ainda, nessa mesma mensagem, no mesmo item: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede paciente, pois sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, precisamos ser pacientes. A paciência é importante em nossas vidas? Com toda certeza. Com toda certeza. Jesus já nos disse, né? No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Embora muitos, olhando de fora, possam achar que Jesus não venceu o mundo, mas ele venceu. Ele saiu numa cruz, mas saiu vitorioso,
mostrando para nós a importância do perdão, mostrando para nós a coragem, a determinação, a paciência e o amor a todos nós. Mas o que é paciência? É a virtude que permite se manter um controle emocional sem perder a calma ao longo do tempo. É a perseverança tranquila e também é o ato de submissão aos impositivos da vida. É importante nós entendermos o que seja paciência, porque senão tem pessoas que acham que aquele que é paciente é uma pessoa passiva, é uma pessoa improdutiva, é uma pessoa que deixa as coisas acontecerem. Mas a paciência não é nada disso que falamos nessas últimas frases. A paciência, ela é uma virtude que vai fazer com que a gente consiga chegar ao nosso destino, mas com tranquilidade e paz. Mas uma ação ativa é fundamental. Mas precisamos ter paciência, que é a ciência da paz. Leon Denis, no livro Depois da Morte, nos diz o seguinte: a paciência é essa qualidade que nos ensina a suportar com calma todos os aborrecimentos. Não consiste em apagar em nós qualquer sensação, em nos tornar indiferentes, inertes, mas em procurar, além dos horizontes do presente, as consolações que nos fazem considerar fúteis e secundárias as tribulações da vida material. Nós damos a importância às coisas de acordo com os nossos valores, de acordo com a nossa percepção da vida. Tem coisas que nós podemos achar que é um grande problema e, na realidade, se a gente colocar essa situação a nível de, no caso, olhando de cima, como se a gente estivesse no mundo espiritual, olhando essa situação, como nós iríamos avaliar? Isso é tão importante? Isso vai fazer muita diferença? Sim ou não? Então, nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar, senão a gente coloca o nosso coração, as nossas emoções em desequilíbrio por coisas extremamente pequenas. Continuando, a paciência conduz à benevolência. Como espelhos, as almas nos devolvem o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia atrai a simpatia e a indiferença engendra o amargor. Simpatia atrai simpatia. Isso é fundamental também nós termos gravado dentro de nós. Nós queremos que outras pessoas sejam simpáticas, sejam amáveis, sejam gentis, sejamos nós aqueles que assim agem. Porque a simpatia atrai simpatia e a indiferença engendra o amargor. Então, nós vamos ter uns aos outros como espelhos que vão refletir o que nós damos. Gostei muito dessa frase, que diz o seguinte: a paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Se nós não tivermos paciência entre esse tempo de plantarmos a semente, darmos tempo para que esta planta se desenvolva e gere a flor, nós não chegaremos até lá, não chegaremos a ter a flor. Então, paciência é esse tempo de espera entre semente e flor. Agora nós vamos, porque a gente estava falando a respeito da situação de que nós estamos num mundo de expiações e provas. Paciência é uma virtude que precisamos, como já falamos, exercitar, não é verdade?
Então, nesse mundo de expiações e provas, eu vou fazer algumas perguntas a vocês, ok? Vocês vão dizer A ou B, certo? Então, nós estamos no mundo de expiações e provas. E viver no mundo que nós estamos é um castigo ou é uma oportunidade de crescimento espiritual? A ou B? B? Muito bom. Ter a oportunidade de crescimento espiritual é martírio ou é bênção divina? Bênção divina. Ó, que vocês estão se comprometendo. Ok? Emmanuel nos diz assim: cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina. Por mais difícil que esteja a nossa encarnação, o nosso momento de vida, essa dor, essa situação, ela é temporária e nos ajuda no nosso crescimento. É claro que nos ajuda no nosso crescimento. Nem sempre o sofrimento transforma o indivíduo. Às vezes, a pessoa sofre e continua igual. Outras vezes, as pessoas sofrem e aquele sofrimento faz com que ela faça grandes reflexões e ela modifica para melhor. Então, o sofrimento é um convite à mudança. É um convite para que nós mudemos a nossa forma de viver, a nossa forma de perceber, a nossa forma de tratar as outras pessoas. Vamos fazer uma analogia como se nós fôssemos o grão de pipoca. O que a gente faz com a pipoca? A gente coloca dentro da panela. Hoje tem micro-ondas, mas eu vou colocar na panela, tá bom? A gente coloca na panela, a gente coloca azeite, liga o fogo. E aí o que vai acontecer? O calor da panela começa a fazer um processo de sofrimento daquele grão de pipoca, que acaba estourando. E alguns grãos começam a receber bordoadas de tudo quanto é lado. O calor, ok. E aquele grão que era duro e não era comestível para nós, ele se torna um grão, depois de pipoca, depois de estourado, um grão macio. Mas nem todos os grãos se transformam, não é verdade? Tem aqueles que entram e saem da panela do mesmo jeito, só queimados. Ok? É uma opção. Nós, às vezes, de acordo com as situações da vida, nos transformamos para melhor. Outros continuam ainda fechados na sua casca. Muito bem. Se nós concordamos que viver na Terra é oportunidade de crescimento, ter a oportunidade de crescimento espiritual é bênção divina, e ser feliz na Terra não elimina os problemas pessoais, então nós podemos dizer que está faltando alguma coisa para a gente viver melhor. O que será? Uma chance. A paciência. Muito bem. Mas quando que a paciência se faz necessária? De novo, eu vou perguntar a vocês, certo? Aos universitários. Quando tudo à nossa volta está tranquilo, quando estamos saudáveis e sem maiores preocupações, é nesse momento que eu preciso de paciência? Quando estamos frente a momentos tormentosos, dificuldades domésticas, profissionais, de relacionamentos, dores. Quanto? É B, né? Então, é no momento difícil que a gente precisa da paciência. E são nesses momentos que a gente diz, não tenho. Opa, se não temos, vamos aprender a conquistá-la. Porque é nos momentos de dificuldades que eles são exigidos de nós. Quando tudo está bem, tem pessoas que acham que para eu estar em paz, a minha paz depende
de como tudo está ao meu redor. Se está tudo tranquilo, então eu estou em paz. Aí eu não preciso de paciência, né? Porque eu estou só sendo um reflexo do meio que eu me encontro. A paciência é uma virtude que nós nos sentimos bem ou nos sentimos em paz, mesmo diante das dificuldades. Ah, mas isso é difícil. Sim, é. É claro que é. Porque nós temos a tendência a reagir em vez de agir. Vamos lembrar Jesus. Quando Jesus foi preso, ele estava atado, um guarda o esbofeteou. Jesus, o que ele fez? Ele agiu ou reagiu? Vamos ver o que ele fez. Vamos lembrar. Jesus olhou para o guarda e disse: se eu errei, me aponta o erro. Primeiro ele perguntou: por que me batestes? Se eu errei, me aponta o erro. Mas se eu não errei, por que me batestes? O guarda, com certeza, deve ter ficado com um peso na consciência. Jesus agiu. Ele quis mostrar ao guarda que ele tinha agido mal, mas ele não reagiu, ofendendo ou qualquer outra coisa. Muito bem. Se nós utilizarmos da paciência frente às dificuldades, nós agravaremos as situações e tomaremos decisões precipitadas, aumentando o nosso estresse e ansiedade? Entenderam essa pergunta? Se utilizarmos da paciência frente às dificuldades, a gente vai agravar as situações? Agiremos com mais sabedoria, diluindo o aspecto sombrio das dificuldades, evitando-se maiores sofrimentos. A ou B? A nossa razão faz com que a gente entenda. Paciência é uma virtude fundamental em nossas vidas. Quando que vamos começar este trabalho de desenvolvimento sério da paciência? Para cada um de nós, a virtude da paciência está em construção ou em reforma. Acho que ninguém está com esta virtude já acabada, não é verdade? Nós estamos com essa virtude, estamos construindo, ou então nós estamos reformando. Então é importante que a gente veja e avalie como é que está a paciência dentro de mim, na minha vida, como eu estou frente às outras pessoas. Isso é muito importante. E também nós lembramos da questão 459, os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos, e os espíritos dizem muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Por que nós trouxemos esta questão? Porque nós temos as nossas dificuldades internas, nós temos as nossas encrencas, não é? Só que existe uma lei de sintonia, que nós atraímos aqueles que pensam e sentem como nós. Quantas vezes nós entramos em determinados locais onde há pessoas, às vezes, brigando ou com desconforto, e nós chegamos nesse local e nós sentimos aquele mal-estar. Ou, ao contrário, chegamos aqui numa casa espírita, um local de oração, um local agradável, onde existe toda uma psicosfera preparada para todos recebermos ajuda e amparo. Como é que nós nos sentimos? Muito bem. Então, semelhante atrai semelhante. E isso é fundamental para que a gente entenda que muitas vezes nós acabamos sendo influenciados por irmãos do mundo espiritual para que a gente perca a nossa compostura, o nosso equilíbrio emocional, para que a gente brigue. Não que esses irmãos colocam em nós algo que não existe no nosso coração. Existe, então, já a impaciência dentro de nós. Eles só estimulam para que haja
maiores confusões. Então é importante que a gente lembre que somos influenciados por quem? Depende da nossa sintonia. Podemos ser influenciados por amigos espirituais e no momento em que eu desejo às vezes revidar, eu faço uma oração, peço ajuda, vou receber o amparo. Ok, não falo nada. Ou, ao contrário, alguém fala alguma coisa e sem pensar eu digo o que vem na cabeça. Também estou recebendo uma ajuda para que a briga aconteça. Sintonizo com quem? A decisão é de cada um de nós. Então, no livro Missionários da Luz, o instrutor Anacleto explica para André Luiz o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta de paixões que a desarmonizam com a realidade, pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, nós podemos nos deixar influenciar por ambientes nocivos, onde pessoas estão ali brigando, pensamentos de pessimismo negativo, ou nós podemos nos envolver com vibrações mais elevadas e nós ajudarmos para que essa vibração melhor possa também auxiliar outras pessoas. Mas aqui Anacleto está explicando para André Luiz que esses irmãos, né, que estão com uma certa, não têm disciplina nas emoções, vão se intoxicar a ponto de as células serem atingidas. Então, podemos enfermar em função da impaciência. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Oração. Devemos lembrar sempre da oração quando estivermos a ponto de perdermos o controle emocional, quando estivermos agastados, quando estivermos bem também, mas nesses momentos difíceis é que nós vamos evitar inúmeros males. Aqui também se fala sobre a importância do Evangelho no lar. Todos nós devemos fazer o Evangelho no lar, que é uma luz que nós acendemos na nossa casa. Nós convidamos os amigos espirituais para, naquele dia, eles estarem ali nos envolvendo com vibrações de paz, de luz, de harmonia e, consequentemente, nós vamos fazer uma asepsia na nossa casa. Assim como a gente faz uma faxina e limpamos o ambiente para nos sentirmos melhor, a nível psíquico, a nível espiritual, devemos fazer da mesma forma. Porque às vezes assistimos uma televisão, vamos assistir algumas coisas que não são boas, ou pode haver alguma situação familiar de desconforto e esse ambiente vai se tornando mais pesado. Então precisamos trazer a luz da oração para a nossa vida, para que a gente possa cultivar a paciência. Efeitos da impaciência. A impaciência conduz à ira, e a ira causa grandes prejuízos à saúde, grandes prejuízos. Lembrando da história de uma moça que ela estava no aeroporto e ainda faltava um certo tempo para que ela pegasse o avião, então ela comprou um pacote de bolachas e se sentou e começou a ler um livro. Nisso, um rapaz sentou do seu lado e aí, daqui a pouco, ela olha e vê o rapaz pegando
uma bolacha do pacote dela. Ela ficou indignada, olhou feio para ele, mas não disse nada. Aí ela pegou uma bolacha dela e assim eles foram. Cada bolacha que ele pegava, ela olhava com cara feia e ele sorria para ela e pegava a bolacha. E ela pensava, mas que cara de pau, como é que ele me faz isso? Furiosa. Mas não brigou, mas ficou agastada. E na última bolacha ela disse, eu vou ver o que ele vai fazer. Eu não acredito. E ele pega a bolacha, reparte em 2 e dá a metade para ela. E ela fica com muita raiva e levanta e sai. Ok. Passou um tempo, ela entrou, embarcou, foi colocar o seu celular dentro da bolsa. Quando ela abre a bolsa, o que ela encontra? O pacote de bolacha. Na realidade, ela estava comendo o pacote dele. Era o mesmo. Eles tinham comprado do mesmo local, então ela confundiu. Quantas vezes nós, achando que temos a razão, nos agastamos. E muitas vezes, depois que passa, olhamos com mais atenção e vemos que a razão não estava conosco. Ou, às vezes, o mais importante não é quem tem razão. O mais importante é a gente querer viver bem, não é? Como a história do casal, que os dois estavam indo para um determinado local, e aí a esposa disse, é aqui à direita, e ele disse, não, é à esquerda. E ela disse, não, é à direita, meu bem. Ele disse, é à esquerda. E ela deixou que fosse. Ele dobrou à esquerda, andou, procurou, não achou. Aí ele teve que ir para a direita. Aí encontraram. Aí ele perguntou, mas você tinha certeza que era à direita? Ela disse, sim, eu te falei. Mas por que você não insistiu? Porque você ia ficar bravo e nós íamos perder a nossa noite. Você não quis me ouvir, eu deixei que você seguisse aquilo que você queria. Então, muitas vezes nós brigamos por coisas pequenas, brigamos por coisas que são sem importância. E aí, acabamos tendo uma vida sem qualidade. Chico Xavier nos disse, evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Quais são os benefícios da paciência? Tomaremos decisões melhores, possuiremos mais soberania sobre nós mesmos e paz interior. Aumentaremos o nosso autocontrole. Também conquistaremos relacionamentos mais saudáveis. E é tudo que a gente quer, né? Relacionamentos saudáveis. Seremos pessoas melhores. Nós vamos aceitar a vida com mais tranquilidade. E aqui, como conquistar a paciência? Conduz a vida com mais leveza. A gente pode dar uma importância excessiva para coisas que não são tão importantes. Então, vamos deixar as coisas mais leves. Não vamos nos agastar com coisas de menos importância. Tire o pé do acelerador. Quanto mais depressa tudo anda, mais impaciente nós ficamos. E aqui a gente coloca o quanto é importante nós termos tempo. O tempo é algo fundamental para que a gente possa ter paciência. Se eu tiver com um tempo muito curto, se uma sinaleira fecha, eu posso ficar impaciente. Se um elevador está demorando, eu posso ficar impaciente. Se alguém está conversando comigo e eu preciso seguir adiante, eu posso ficar impaciente. Então, eu preciso de tempo. O tempo é amigo da paciência. Então, quando nós quisermos, nós tivermos algo importante para realizar, algo que a gente sabe que, não, eu preciso chegar com tempo. Porque se furar um pneu,
eu não vou me desesperar. Se tiver trânsito, eu vou ter tempo para chegar a tempo. Agora, se nós não tivermos tempo, é muito fácil de nós nos desequilibrarmos. Como conquistar a paciência? Tome a decisão de ser paciente. Isso é fundamental. Porque às vezes a gente diz, eu tenho que ser paciente. Só quando nós dissermos eu tenho, quando a gente diz eu tenho, é algo de fora para dentro. Agora, quando a gente diz eu quero, é de dentro para fora. É uma decisão. É que nem alguns dizem, eu tenho que emagrecer. Eu tenho, mas não quero. Eu tenho que ter paciência. Ok, eu tenho, mas não... Então, eu quero. É uma decisão pessoal. Então, que a gente tome essa decisão. A partir de hoje, eu vou fazer o meu esforço para conquistar a paciência. E ver todas as pessoas que nos cercam como agentes dessa transformação para melhor. Todas as pessoas, em especial aqueles que convivem conosco. Esses são os nossos personal trainers, que nos ajudam a fazer com que a nossa paciência seja transformada e possa crescer. Considere-se sempre um aprendiz. Por quê? Porque quando nós sabemos que nós podemos errar, eu me coloco como um aprendiz, se eu errar, eu vou me desculpar. Mas vou me desculpar fazendo com que, não me acomodando, mas eu vou me desculpar buscando aprender com aquele erro. Não vou ficar me martirizando com o erro. Ah, eu não podia ter errado, mas se eu errei, é porque eu ainda não sei a lição. E se eu não sei a lição, eu preciso repetir. Aproveite e administre seu tempo. Isso é fundamental. Porque se eu fico lá perdendo tempo e daqui a pouco, mas eu tenho que estar lá a tal hora e eu tenho pouco tempo, provavelmente a minha paciência vai por água abaixo. Trate a doença da pressa. Isso é fundamental. Às vezes nós estamos com pressa, nós estamos agindo como se estivéssemos com pressa, corremos para sentar e às vezes não fazer nada. Então, às vezes é uma doença da pressa. Mude para melhor e tome essa decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não quero mais fazer parte do clube da Gabriela. Lembram da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Os da minha idade sabem do que eu estou falando, os mais novos não. Né? Então, era uma música chamada Gabriela, tá? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Nós podemos continuar sendo quem nós somos ou nós podemos crescer. O que nós queremos ser quando nós crescermos? O que a gente quer ser quando crescer? É uma pergunta que a gente faz para as crianças, não é? A nível espiritual, a gente pode dizer o que você quer ser quando crescer? Um espírito puro. Quando vai começar esse trabalho? Tem que começar agora, o quanto antes. Valorize o amor. Fale com tranquilidade. E aqui a gente lembra uma coisa muito simples, em que a gente percebe no dia a dia que falta, é o falar com tranquilidade, principalmente com quem... Vamos só pensar, como é que nós fazemos quando alguém nos pede pela terceira vez a repetição da frase? A gente responde com tranquilidade ou a gente responde com certo agastamento? A gente fala da mesma forma pausada ou a gente coloca um pouco de agressividade? Pensemos nisso. A gente vê muitas vezes pessoas falando de uma forma agressiva. Cultive o bom humor, isso é fundamental. E aqui faz parte também de viver com mais leveza. E conserve a calma sempre que possível. E aqui, para nós terminarmos, nós vamos trazer uma mensagem de Emmanuel sobre a paciência. Paciência em nós.
Quando as dificuldades atingem o apogeu, induzindo os companheiros mais valorosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras, e prossegues sob o peso da responsabilidade que elas acarretam, na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final. Quando podes censurar e não censuras, exigir e não exiges, então terás levantado a fortaleza da paciência no reino da própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontre sob os constrangimentos da provação. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Que jamais desistamos da paciência, que jamais desistamos de fazer o nosso melhor. Que cada um de nós possa erguer a fortaleza da paciência em suas almas. Obrigada pela atenção.